Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa quarta aula do curso de Zoologia de Invertebrados. E hoje comentaremos aqui sobre o filho Annelida. O que é importante vocês se atentarem de antemão? A gente está comentando aqui de vermes com corpo segmentado. Então, a nossa aula, ela basicamente vai comentar do quê? O filo dos Annelides de antemão, vocês precisam se atentar que é um filo que vai englobar vermes de corpo alongado e segmentado. Então, a principal característica aqui é a metameria. E atente-se que essa metameria, ela também é de interesse que vocês saibam que ela é acompanhada tanto externamente quanto internamente. Então, nós veremos aí ao longo da nossa aula que os anelídeos, eles apresentam uma segmentação externa que é acompanhada por essa segmentação interna, havendo aí vários septos que vão dividir esse corpo em inúmeros compartimentos internos. Um outro detalhe é que a maioria dos anelídeos aqui é de vida livre e podem ser encontrados em solo úmido, água doce e até mesmo no mar, tá bom? Em relação aos grupos estudados, vão apresentar sistema digestório, muscular, nervoso e excretor e circulatório bastante complexos. E o padrão estrutural dos anelídeos aí assemelha-se muito ao dos artrópodes que a gente vai ver mais adiante aqui no nosso curso. Beleza? Então vamos lá. Quando você pensa ainda nos anelídeos, é de interesse que vocês se atentem que os principais representantes são quem? As nereidas, as minhocas, as sanguessugas e afins. Mas para facilitar a nossa vidinha, toda e qualquer vez que nós fizermos menção aos anelídeos, vocês deverão se lembrar das minhoquinhas. E percebam, inclusive, até aqui nessa figura que eu destaquei, que a metameria dela é bastante característica, bastante significativa. Então, visualmente, vocês conseguem observar aí a questão da segmentação corpórea. Beleza? Como características gerais, o que é interesse que a gente saiba? Primeiro, são vermes de corpo alongado, então vai ter aí um corpo alongado, um corpo segmentado, ou seja, vai apresentar metameria. Isso daqui, inclusive, é uma novidade evolutiva. São celomados, ou seja, a cavidade interna aí é preenchida pelo celoma, que é justamente algo que é derivado do mesoderme. Tem um sistema excretor aqui constituído por metanefrídeos, tem-se simetria bilateral, acrescido de que são animais triplásticos, ou seja, apresenta ectoderme, mesoderme e endoderme. São animais protostômios, isto é, apresentam primeiro, lá durante o desenvolvimento embrionário, a formação da boca e posteriormente do ânus. Tem um corpo aqui revestido por cutícula. E é interesse ainda que você se atentem que o sistema digestório ele é completo, isto é, apresenta boca e ânus. Apresenta um sistema circulatório do tipo fechado, isto é, o sangue ele vai ser transportado através de vasos. Apresenta sistema respiratório que pode ser tanto cutâneo, isto é, a respiração se dá através da pele, quanto braquial. O sistema nervoso ele é ganglionar e apresenta aqui cordões nervosos ventrais. Perfeito. Por fim, mas não menos importante, nós veremos aí a presença do clitelo, que é justamente uma estrutura diretamente associada com a reprodução, que vai apresentar aqui o muco e casulo. E aí, já para ter como ponto de partida, o que é o clitelo? É justamente um processo no qual você tem aqui a união de vários segmentos, de maneira a que nós veremos que as minhocas são animais monóicos, ou seja, apresentam os dois sexos no mesmo indivíduo, e acontecerá aqui uma reprodução que é caracterizada por uma fecundação cruzada, ou seja, ambos indivíduos acabam sendo fecundados. Perfeito? Então, como contextualização aqui, perceberemos que a complexidade estrutural de um anelídeo é muito maior se comparado a, por exemplo, diporíferos, quinidários, plateumintos ou nematóides que nós vimos na nossa última aula, tá bom? Então percebam que o tubo digestivo ele é completo, as trocas gasosas acabam sendo efetuadas através da espécie,
mas como eu comentei para vocês, há alguns representantes aí com estruturas branquiais. O sistema circulatório em geral está presente e é fechado, ou seja, o sangue ele vai circular exclusivamente aí no interior de vasos de maior calibre e capilares. O que acontece? Isso daqui permite que as trocas de substâncias com os tecidos sejam muito mais efetivo. O plasma sanguíneo geralmente apresenta hemoglobina dissolvida. O que é interessante ainda vocês se atentarem? A função excretora apresenta aqui um par de nefrídeo por cada segmento. E esses nefrídeos são basicamente o quê? Túbulos ciliados que vão fazer a drenagem de líquidos, tá bom? O sistema nervoso ele acaba sendo centralizado, vai ter aí a questão de cordões que vão estar situados ventralmente no corpo do anelídeo, e muitas estruturas sensoriais acabam fazendo aqui uma adaptação desses vermes à percepção de luz, de tatos e afins. Beleza? Quanto ao aspecto reprodutivo, ainda é interessante destacar que esses animais eles podem apresentar dois sexos separados, ou seja, podem ser dioicos, ou podem ser reunidos aí, como a gente já comumente conhece aí como monóico ou hermafroditas, com o desenvolvimento tanto direto, isto é, sem estágio larval, ou indireto aí, que é aquele momento que envolve aqui estágio larval, que nesse caso é o trócfora, inclusive há até aqui casos de reprodução assexuada também. Beleza? Então vamos lá. O sistema nervoso, como eu pontuei para vocês, é formado aqui por gânglios e cordões nervosos que vai compor aí o sistema nervoso dos anelídeos. E é interessante ainda destacar que esses cordões nervosos, eles podem ser chamados também de cordões nervosos ventrais, porque eles se localizam aqui na região do ventre, ou seja, na parte de baixo do anelídeo. Então tá aqui, ó, você tem a projeção de um gânglio cerebral, onde você tem aqui a questão dos cordões nervosos ventrais. Perfeito? Sobre o sistema excretor, como eu falei para vocês, nós temos aqui duas estruturas, o nefrostoma, que é por onde vai acontecer aqui a entrada de substâncias e podem passar de um segmento ao outro. Um detalhe interessante é que quando a gente está falando aqui do nefrostoma ou nefrídeos, é basicamente tubinhos que são ciliados, ou seja, eles fazem um processo de drenagem do líquido, que pode conter aí várias excretas dissolvidas. Nós temos ainda uma outra estrutura chamada de nefridioporo, que nada mais é do que uma estrutura que de fato vai eliminar a excreta. Então a gente pode imaginar como uma porta de saída. Ó. Então dando uma olhadinha aqui na figurinha, como eu falei para vocês, o metanefrídeo está disposto aqui em cada metâmero, em cada segmentação. E a ideia é que ele faça uma drenagem, porque tem aqui células ciliadinhas, tá? Então o nefrostoma. E por fim, nós teremos aqui a presença do nefridioporo, que é justamente uma portinha de saída. Perfeito? O sistema circulatório, como eu mencionei anteriormente, trata-se aqui de um sistema fechado, ou seja, o sangue vai passar o tempo todo através de vasos. E um detalhe interessante é que os vasos ventrais e dorsais, eles funcionam como verdadeiros corações. Então o que acontece? A gente vai perceber que ao longo de todo o corpo aqui do anelídeo, você vai ter aí esses cordões que vão fazendo o quê? Contração para impulsionar o sangue, tá bom? Então aqui tem uma outra esquematização para que vocês consigam observar como que se dá aí a questão do sistema circulatório nos anelídeos. O sistema digestório, como eu havia comentado anteriormente, ele é completo com a presença de boca e ânus. E o detalhe mais interessante é que você vai ver que tem várias divisões. Ó. Então você tem um papo, a moela, o tifrossole. Então vamos lá. Qual que é a função aqui do papo? É justamente fazer o processo de armazenamento de alimentos, ao passo que ele vai soltando aos pouquinhos para que essa outra porçãozinha aqui chamada de moela vá fazendo tanto digestão química quanto digestão mecânica do alimento. A tifocele, que é uma porçãozinha aqui mais próxima do intestino, ela faz o quê? Um aumento de superfície de absorção. Então, o que acontece? Você vai ter várias expansões da membrana ali,
e isso facilita aí o processo de absorção. Logo, por descargo de consciência, eu ainda destaco que, quando você pensa em digestão tanto mecânica quanto química, é o seguinte: a digestão química é aquele processo que envolve células que vão liberar enzimas digestivas, e a mecânica é justamente aquele processo de movimentação e contração aqui do alimento ao longo do processo de digestão, tá bom? A reprodução, como eu havia comentado para vocês, ela é interessante no sentido de que você vai perceber que existe uma reprodução externa, ou seja, vai jogar os gametas para fora do corpo do representante aqui, então a gente vai pegar como base as minhocas. Além disso, você perceberão aqui nessa figura que existe estágio larval, em alguns casos, tá? Mas no caso da minhoca em especial, nós temos aqui um desenvolvimento direto, ou seja, não tem estágio larval, tá? O que é interessante, eu vou até passar aqui a figura mais adiante, que eu acho interessante, ó. Como que se dá aqui? Você tem as minhocas que são hermafroditas, e elas vão liberando aqui uma espécie de substância, um mucosinho, que faz com que os clitelos se conectem, joga o gameta para externo ao corpo, acontece a fecundação e você forma agora isso daqui. Ó, olha que coisa linda, beleza? E aí, as sedas que a gente pode ter ainda nesses representantes. O que é interessante vocês saberem aqui? Existem alguns grupos. Os principais eu vou comentar agora com vocês. Primeiro, nós temos aqui os oliguertas. Então vamos entender aqui. Tem clitelo, são predominantemente terrestres e gostam de climas úmidos. Apresentam aqui poucas sedas. São indivíduos aqui sem parapodes, olhos ou tentáculos. A digestão ela pode ser tanto mecânica quanto química. Eles apresentam lá o tifocele, que é justamente aquela estrutura que vai aumentar a superfície de absorção, tá bom? Apresenta respiração cutânea, ou seja, a respiração se dá aqui através da pele. Então, isso daqui é um fato, inclusive, ao qual você percebe que essa pele tem aqui uma cutícula e acrescido a isso, ela é bastante umidificada para facilitar aqui a difusão. São monóicos, isto é, apresenta aqui os dois sexos no mesmo indivíduo, tá bom? E a fertilização, como eu comentei para vocês, ela é cruzada. Nós temos ainda uma outra classe aqui, chamada de classe Hirudínea, ou classe aqui dos sanguessugas. Então vamos lá ver o que tem de interessante nelas. Primeiro, tem clitelo também, não apresentam sedas, eu já vou explicar mais adiante o que são as sedas. Sem parapodes, possuem duas ventosas que estão atreladas aqui com a locomoção. Acrescido a isso, é de interesse ainda que vocês saibam que grande parte aqui é ectoparasita, ou seja, ficam sobre a superfície corpórea aí de um hospedeiro. Ainda destacando que sanguessugas são bastante utilizadas na medicina, tá? E nós temos aqui os poliquetas. Os poliquetas são, em sua grande maioria, marinhos, tá? Possuem muitas sedas, podem estar aqui tanto em vida livre quanto sedentária, dá na mesma. Tem uma cabeça diferenciada. As trocas gasosas podem ser tanto cutâneas quanto brânquias externas. São dioicos, ou seja, apresentam sexos separados e, por consequência, a fecundação ela acaba sendo externa. E você tem aqui desenvolvimento indireto, ou seja, tem estágio larval e essa larva ainda é ciliada, tá bom? Um outro detalhe é que ainda pode acontecer reprodução assexuada por estrobilização. Possuem parapodos ou parapódios, servem aqui tanto para coragem, locomoção e proteção em trocas gasosas. E aí os parapodos são o quê? É a projeção aqui que apresenta muitas sedas, tá? E aí, era isso. É importante que vocês se atentem nessas questões aí. Beleza? Espero que vocês gostem. Havendo qualquer dúvida, anseio ou reclamação, comenta aí que eu respondo vocês. Beleza? Isso daqui é somente uma pequena recapitulação para que vocês consigam prosseguir nos estudos individuais. Beleza? Ah,
por descargo de consciência. Os parapodos eles servem para nadar, andar e frequentemente para efetuar as trocas gasosas, tá bom? Nesse caso, eles acabam sendo impermeáveis e extremamente vascularizados para facilitar esse processo. Tranquilo? Um beijo e até a próxima aula. Fui!